Oi, pessoal, vamos dar sequência aos nossos estudos de direito constitucional e nós vamos falar nessa aula dos principais princípios do direito eleitoral. Entretanto, antes de adentrarmos propriamente no estudo dos princípios, eu gostaria de falar sobre a competência legislativa em matéria de direito eleitoral. A parte de competência legislativa, começa lá no artigo 22, 23, 24 da Constituição, são artigos que qualquer concurseiro tem que saber, tem que conhecer a literalidade desses artigos, considerando a sua grande incidência em provas de concurso público. Lá no artigo 22, inciso 1º, está disciplinada a competência privativa da União. E dentre a competência privativa da União, para legislar privativamente sobre direito civil, comercial, direito penal, processual, está o nosso direito eleitoral. Então, compete privativamente à União legislar sobre direito eleitoral, e essa legislação é feita pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, na forma do artigo 44 da CF 88. Porém, pessoal, o parágrafo único deste mesmo artigo, ele diz que a União, por meio de lei complementar, poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas ali no artigo 22, ou seja, direito eleitoral, tá certo? Agora, nós nunca tivemos aí a edição dessa lei complementar. Se nós tivermos a edição de uma lei complementar, portanto, será permitido aos estados legislar de maneira supletiva sobre os instrumentos da democracia nos seus respectivos territórios, a exemplo de referendos e plebiscitos, tá? Então, nós ainda não temos essa edição da lei complementar, então, o que nos leva a crer, que a União não vai editar essa lei complementar, autorizando os estados a legislarem de maneira supletiva em matéria de direito eleitoral, mas há essa possibilidade na forma do parágrafo único do artigo 22 da CF 88, ok? Outra coisa importante que outra coisa importante para a gente falar aqui, pessoal, é o que está disposto no parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição, que veda expressamente a edição de medidas provisórias em matéria de direito constitucional. Lá o parágrafo 1º, ele vai vedar a edição de medida provisória para tratar de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e o direito eleitoral. Então, dessa forma, analisando esse dispositivo, nós chegamos à conclusão com facilidade, de que o presidente da República não pode editar nenhuma medida provisória que verse sobre direito eleitoral, já que se trata de competência privativa da União, que somente poderá ser exercida pelo Congresso Nacional. Tá certo, pessoal? Então, não há que falar em medida provisória relacionada à matéria de direito eleitoral, o que eu acho, inclusive, uma decisão bastante salutar, tá? Bom, e nós vamos estudar agora, sim, os principais princípios do direito eleitoral, tá certo? Bom, os princípios, pessoal, do direito eleitoral, aqueles que eu reputo mais importantes, aqueles específicos do direito eleitoral, são princípio da anualidade ou da anterioridade eleitoral, o princípio da lisura, o princípio da celeridade, o princípio da preclusão, o princípio, deixa eu ver aqui, outro princípio que eu trouxe para vocês aqui, deixa eu olhar aqui no material para que eu não fale besteira para vocês, tá certo? Então, outros princípios que eu reputo importantes, princípio da anterioridade ou da anualidade, princípio da
lisura. Princípio, nós vamos estudar aqui, princípio peraí, pessoal, já estamos chegando aqui, na ordem aqui, repetindo, princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral, princípio da lisura, princípio do aproveitamento do voto, princípio da preclusão instantânea, princípio da celeridade, princípio da irrecorribilidade das decisões, princípio da moralidade, princípio da liberdade de propaganda. Então, esses são os principais princípios que nós vamos estudar aqui. Vocês podem encontrar aí nas doutrinas especializadas outros princípios, considerando, né, pessoal, que essa parte principiológica do direito, ela vai variar muito. Há autores que são mais sucintos, há autores que são mais prolixos, que trazem um maior número de princípios, mas o que me levou a escolher esses princípios é a sua incidência nas provas de concurso. O princípio mais importante, pessoal, considerado o princípio basilar do direito eleitoral, é o princípio da anualidade ou o princípio da anterioridade anual, da anterioridade eleitoral. Esse princípio está previsto lá no artigo 16 da Constituição da República, tá? Esse princípio, pessoal, vocês têm que saber. Vocês têm que conhecer esse princípio, não há como, porque sem dúvida alguma ele é o princípio mais cobrado nas provas de direito eleitoral. E digo para vocês que esse princípio ele pode aparecer na prova de vocês de direito constitucional. Aquela prova, a matéria disciplina direito constitucional, cobrada pela FGV na prova da OAB. Cabe lembrar que o artigo 14, 15 e 16 ele vem caindo com uma certa frequência nas provas de OAB dentro da matéria constitucional. Então, a gente tem aí matérias que são estudadas em direito eleitoral com maior profundidade, sendo cobradas pela prova da FGV, a prova para OAB, dentro de direito constitucional. Então, fiquem atentos a isso. Bom, o princípio da anterioridade eleitoral, né, também chamado anualidade eleitoral, perdão, pessoal, ele se encontra lá no artigo 16 da Constituição, que diz o seguinte, que diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, aqui nós temos duas partes muito importantes a serem estudadas. A primeira parte, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Ora, aqui nós estamos falando de vigência, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Aqui nós estamos falando de eficácia. E vocês estudaram lá em direito, né, na introdução ao ensino, ao estudo do direito, que vigência não se confunde com eficácia, né? A vigência e eficácia são termos diferentes. Então, o que nós temos que entender? Que as leis eleitorais, elas possuem vigência logo após a respectiva publicação no Diário Oficial. Porém, elas possuem um prazo de vacatio legis, ou seja, aquele período que a lei existe apenas para o conhecimento e estudo pela população, tá certo? E aí elas não produzem efeitos, elas só vão produzir os efeitos dela esperados após esse período de vacatio legis, tá certo? Elas só vão produzir os seus efeitos, só terão eficácia após um ano e um dia da sua publicação. Esse é o princípio da anualidade. Então, pessoal, o princípio da anualidade, ele tem justamente por finalidade impedir alterações repentinas, mudanças repentinas de última hora nas regras que serão aplicadas ao processo eleitoral, tá certo? Então, ele vai evitar, ele busca evitar que os detentores do poder realizem conchavos para alterar a legislação vigente de forma a se beneficiarem,
ok? Nas disputas das eleições que estariam aí prestes a acontecer. Nesse ano de 2020, que nós temos o ano das eleições, né, que vão acontecer aí no dia 15 de novembro, após a mudança da data em razão da pandemia, né, mudança essa trazida pela emenda constitucional número 107, que alterou, né, a legislação, né, alterou a data das eleições previstas para o dia 4 de outubro. Então, nós temos o seguinte: todas as alterações legislativas que foram feitas até o dia 3 de outubro, pessoal, porque a data da eleição estava prevista para o dia 4, então, né, vai se respeitar isso. Todas as mudanças na legislação eleitoral que foram publicadas até o dia 3 já se aplicam a essa eleição, porque vai dar um ano e um dia. Dia 3 de outubro de 2019 até o dia 4 de outubro de 2020, que seria a data inicial das eleições, nós teremos um ano e um dia, portanto, elas terão eficácia, serão aplicadas a partir dessa lei, já nessas eleições de 2020. Agora, todas aquelas que foram publicadas a partir do dia 4, inclusive o dia 4 de outubro de 2019, não serão aplicadas nas eleições de 2020, somente nas próximas eleições, ok, pessoal? Nas eleições de 2022, ok? Então, é importante dizer que não há impedimento para que haja alteração na legislação eleitoral. Essa alteração ela pode ocorrer a qualquer momento, até na véspera das eleições. Entretanto, para que elas produzam os seus efeitos, para que elas tenham eficácia, né, nós temos que respeitar o princípio da anualidade, que diz que ela só entrará só produzirá os seus efeitos, só terá eficácia um ano e dia após as eleições. Então, se uma lei que altera o processo eleitoral, por exemplo, for publicada em 15/7 de 2020, né? Então, aí bem próximo das eleições, ela somente será aplicada, ela somente terá eficácia nas eleições de 2022, justamente em razão do princípio da anualidade ou do princípio da anterioridade eleitoral. E é importante mencionar que o ministro Gilmar Mendes, no julgamento do recurso extraordinário 633.703 de 2011, ele era o relator desse recurso, ele disse que o vocábulo lei, né, contido no texto constitucional lá no artigo 16, ele deve ser interpretado de forma ampla, tá certo? Então, ele deve abranger lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional e qualquer espécie normativa de caráter autônomo, geral e abstrato, né, emanada do Congresso Nacional no exercício da competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral. Então, se aplica, né, esse princípio da anualidade, não somente a lei em sentido estrito, mas em todas aquelas normas que emanarem do direito do Congresso Nacional, inclusive também, pessoal, aqui é importante dizer que as resoluções do TSE que funcionem como fonte primária também devem respeitar o princípio da anualidade, ok, pessoal? Inclusive esse recurso extraordinário 633.703, ele versava sobre a aplicabilidade da lei da ficha limpa nas eleições de 2010, né? E o STF decidiu que o artigo 16 da CF, que estabelece a anterioridade de um ano para a eleição, né, é uma cláusula pétrea que não pode ser mudada, nem mesmo por lei complementar, ok, pessoal? Bom, nós temos um segundo princípio bastante importante, que é o da lisura, que vai dizer o seguinte, que vai dizer que deve ser, né, observado, né, o quê? Que deve ser observada a normalidade legislativa, ou seja, não deve haver abuso de poder econômico, de poder político, corrupção, fraude, compra de votos e demais condutas que possam desequilibrar as eleições, favorecendo a uns e prejudicando a outros, né? E essas práticas fraudulentas,
elas não correspondem ou elas violam diretamente a vontade livre e consciente dos eleitores. Então, qualquer prática, né, que possa vir a contrariar a lisura, que possa vir a ferir a lisura de umas eleições, e somente a lisura vai garantir que aquelas eleições representam a vontade livre e consciente dos eleitores, qualquer prática dessas deve ser rechaçada e penalizada de acordo com a legislação. O outro princípio, o princípio do aproveitamento do voto, está expresso lá no artigo 229 do Código Eleitoral, com a seguinte redação: na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirija, abstendo-se de pronunciar nulidade sem demonstração do prejuízo. Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa, nem a ela aproveitar. Então, pessoal, isso quer dizer que a declaração de nulidade de votos pela autoridade judiciária, ela somente deverá ser feita se ficar comprovada de maneira inequívoca que é preciso declarar a nulidade dos votos. Então o juiz pode declarar a nulidade de todos os votos registrados numa urna, ou até mesmo de todos os votos de uma eleição, mas para que ele faça isso, ele precisa demonstrar que haverá prejuízos, ok? E a parte que alegar a nulidade, que pleitear a nulidade de parte dos votos ou de todos os votos, ela não poderá ser beneficiada, ela não poderá, na verdade, se ela foi a causadora da nulidade dos votos, ela não pode requerer que seja declarada a nulidade, ok, pessoal? Então, a nulidade de votos, essa declaração, ela é de competência exclusiva da Justiça Eleitoral e ela apenas ocorrerá em situações excepcionais, sob pena de representar violação direta à soberania popular, à vontade dos eleitores, né, manifestada por meio dos votos, né? Então, esse é o princípio da nulidade. Outro princípio da preclusão instantânea diz que se você tiver, está prevista lá no artigo 147, parágrafo 1º do Código Eleitoral, que diz expressamente que a impugnação à identidade do eleitor, caso tenha-se dúvida quanto à identidade daquele eleitor, ela deve ser arguída antes de que seja permitido a ele exercer o direito do voto. Se não for arguída nesse momento, ou seja, no momento imediato que antecede a ida dele à urna eletrônica para registrar o seu voto, haverá a preclusão. Então, havendo qualquer problema na identificação, qualquer dúvida na identificação do eleitor, não deve ser permitido a ele o exercício do voto, porque se ele for votar, não haverá mais a possibilidade de arguir, né, a identidade do eleitor. Ela é instantânea, ok, pessoal? Outro princípio é o princípio da celeridade, que tem como até como fundamento jurídico o artigo 78, o inciso, 78 do artigo 5º da Constituição, que diz que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, né? Sabemos que não temos um prazo estipulado para que possa ser considerada razoável duração do processo, né? Dizemos que é o prazo necessário para que ele possa ser resolvido de maneira correta, né? Que o juiz tenha aí o prazo para conhecer da lide e assim poder decidir de maneira melhor, tá certo? Então, nós não temos um prazo fixado em lei, né? Então, algumas pessoas dizem até que esse artigo constitucional, esse dispositivo seria vazio, seria inócuo, né? Porque somente em situações grotescas é que ele poderia ser conclamado, né? Quando houvesse aí uma duração muito grande de um processo. Na prática, apenas a Justiça Eleitoral é submetida, pessoal, legalmente a um tempo razoável de duração do processo. Onde está isso? No artigo 97A da Lei 9.504 de 97, a Lei das Eleições. E o que nos diz esse artigo 97A? Que ele traria
O que é o tempo razoável? Nos termos do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 ano, contado de sua apresentação à Justiça Eleitoral. A duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral. Então, o prazo de 1 ano seria a delimitação aí dada pela Justiça, pelo Código Eleitoral, pela Lei 9.504, a Lei das Eleições, para a duração dos processos que versem sobre a perda do mandato eletivo, né? Aquela pessoa, aquele candidato que foi eleito e que vai se pedir, então, a perda do seu mandato, ok? Então, pessoal, seria, né, a Justiça Eleitoral a única, né, a lei eleitoral, a única que traria um prazo considerado como um prazo para a duração razoável de um processo eleitoral, tá certo, pessoal? Bom, um outro princípio importante é o princípio da irrecorribilidade das decisões eleitorais. Por quê? O que nos diz esse princípio? Em regra, nos diz que as decisões emitidas pelo TSE e pelos tribunais regionais eleitorais, elas são irrecorríveis, delas não cabe, né, recurso, elas estão, de certa forma, aí, relacionadas ao princípio da celeridade. No caso, pessoal, para que se possa protocolar um recurso contra uma decisão proferida pelo TSE, só há 2 hipóteses que admitem esse recurso: se elas contrariarem a Constituição e aquelas que denegam habeas corpus ou mandado de segurança. E, no que tange aos tribunais regionais eleitorais, somente serão passíveis de recurso aquelas decisões que versarem sobre a lista, né, trazida lá no parágrafo 4º do artigo 121, dentre as quais ocorrer divergência entre a lei de interpretação na lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos, etc. e tal. Tá? Então, também há um rol taxativo previsto no parágrafo 4º do artigo 121 de decisões proferidas pelos tribunais regionais eleitorais que são passíveis de recurso. A moralidade eleitoral é um outro princípio, né, pessoal, que veda, né, na verdade, o que? A prática de condutas imorais ou ilegais, né, por parte dos candidatos, ok? Então, os candidatos devem ser morais, os candidatos devem ser probos. Então, é por isso que na fase do registro das candidaturas, quando os candidatos vão registrar as suas candidaturas, esse é considerado um dos momentos mais oportunos para se avaliar se aquele cidadão que pretende concorrer a um cargo eletivo, se ele tem, de fato, moralidade para exercer esse cargo eletivo, pois o processo eleitoral está apenas começando no momento do registro da candidatura, portanto, é o principal, né, momento para se avaliar aí a moralidade daquele candidato. Ok, pessoal? Bom, nós temos ainda o princípio da liberdade da propaganda política, que nos diz o quê? Que não se admite qualquer tipo de censura prévia pelo TSE, por nenhum tribunal eleitoral, né, exceto se essa propaganda violar a legislação, ok, pessoal? Então, não há, né, o artigo 248 do Código Eleitoral Brasileiro diz o seguinte: ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem utilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos nela empregados, tá ok? Da mesma forma, o artigo 78 da Lei das Eleições, 9.504, que vai dizer também disso, tá certo? Que não é possível fazer uma censura, não é possível que o TSE impeça uma propaganda, salvo se ela violar a legislação, salvo se ela estiver sendo feita, né, de maneira contrária aos dispositivos legais. Do contrário, os candidatos, os partidos, as coligações, eles têm plena liberdade para veicular a sua propaganda. E o princípio da responsabilidade solidária,
né? Dentro da legislação eleitoral, nós temos vários dispositivos que atribuem responsabilidade solidária, ou seja, simultânea, entre os partidos políticos e os candidatos, no que se refere a atos e condutas inerentes ao processo eleitoral. O Código Eleitoral, por exemplo, no seu artigo 241, preconiza que toda propaganda eleitoral será realizada sobre a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. Então, há aí o artigo 17 da Lei das Eleições 9.504 também diz o seguinte: as despesas de campanha eleitoral são realizadas sobre a responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos e financiadas na forma dessa lei. Então, pessoal, cuidado, as bancas querem botar uma pegadinha, sempre trocando responsabilidade solidária por subsidiária ou supletiva, tá certo? E vocês já sabem que nós temos aí o quê? O princípio da solidariedade, que vai criar, né, a responsabilidade solidária em diversas situações entre os candidatos, os partidos e os adeptos. Bom, pessoal, sobre os princípios, essas são as notas introdutórias, alguns destaques especiais, e a gente poderá debater melhor sobre o tema no nosso encontro online. Um grande abraço, obrigada e até a próxima.